Então, recentemente, Os Incríveis foi revivido e todo mundo, incluindo eu, tá comentando sobre a genialidade do primeiro filme, que é simplesmente sensacional, excelente. É um dos melhores filmes da Pixar, se não o melhor. Um filme com temática e estética de super-herói que usa de sua roupagem para contar uma narrativa quase que perfeita sobre família. Seria muito fácil fazer um filme em que o Senhor Incrível aprende a ser um herói, um símbolo, uma esperança, a melhor versão de si mesmo. E todo esse papo chato que tem em filme de herói, mas o real arco do Senhor Incrível é ele aprender a ser um pai e um marido. Tudo isso em uma narrativa muito inteligente de 1h50 que usa muito bem super-heróis e poderes como uma metáfora para relações familiares. Um dos motivos que Os Incríveis se tornou um assunto comentado recentemente é por conta da cena do Projeto Cronos e os extras do Blu-ray do primeiro filme, porque é muito fascinante todo o trabalho de world building e detalhes escondidos que esse filme tem. Os Incríveis é com certeza o filme da Disney Pixar com o melhor trabalho de construção de mundo e background, porque você tem toda uma galeria de personagens e acontecimentos que muitos deles nem sequer são citados no filme, mas eles estão lá escondidos. E quando você percebe, muita coisa faz sentido, você entende muita coisa sobre esse universo e também do próprio Senhor Incrível. E também, é claro, os extras do Blu-ray de Os Incríveis têm entrevistas exclusivas com os heróis da Era de Ouro do Senhor Incrível. E eu tenho um certo carinho por esse material extra, porque quando eu era criança eu sempre pedia para o meu pai alugar o DVD de Os Incríveis e também do Procurando Nemo. E eu gostava muito de descobrir esses extras, principalmente o curta da Karen cuidando do Zezé. E isso é muito mais do que só nostalgia, pois esses extras são sintomas de uma época em que DVDs eram praticamente a única opção para você rever os filmes. E eles colocavam esses conteúdos extras para promover a venda dos Blu-rays. E é sério, DVD, Blu-ray e mídias físicas no geral precisam urgentemente voltar a serem populares, pois é muito chato você procurar um filme popular muitas vezes, e não tem simplesmente lugar nenhum, em nenhum streaming, em nenhum meio alternativo. O negócio está quase virando lost media, e os DVDs são uma ótima forma de preservar o material original. E meio que ninguém pode tirar ele de você. Mas eu creio que o motivo dessas entrevistas serem revividas é que, mesmo ela tendo poucos minutos, elas dizem muito sobre o caráter e a personalidade de cada um desses personagens. O Gamma Jack, que tem o total de incríveis 3 segundos de tempo de tela, ficou muito famoso por sua personalidade forte e ideias extremamente tortas. O meu favorito em particular é o Macroburst, e olha que esse super nem entrevista tem. Mas além disso, essas entrevistas são tanto quanto perturbadoras, pois elas são gravações de heróis que foram assassinados. Você está conhecendo mais sobre esses heróis, que muitos deles eram amigos do Senhor Incrível, mas que a essa altura já estão mortos e nem sequer tiveram enterro. Você está vendo arquivos de heróis mortos e isso gera um certo desconforto. E enfim, Os Incríveis foi um marco e um sucesso atemporal da Pixar, e essa revisita da internet ao filme é um exemplo perfeito disso. A trilha sonora épica e inesquecível, o visual, a animação que envelheceu extremamente bem, os arcos dos personagens que conversam muito bem, tanto com as crianças, tanto com os pais que levavam os filhos para assistir Os Incríveis, os poderes que servem como uma metáfora para o arco e contexto etário e social de cada personagem, o que conversa muito bem com todos os públicos. Seja adolescente que se sente invisível, a criança cheia de energia e potencial, o pai que precisa ser uma figura forte e inspiradora, a mãe que é uma figura flexível por desempenhar diferentes papéis, e o bebê que é uma página em branco e tem potencial infinito para qualquer coisa. Então por isso mesmo ele tem todos os poderes, além de, é claro, um vilão memorável e carismático. Os Incríveis foi um sucesso e um marco, e inevitavelmente ele ganharia uma continuação que tinha tudo para dar certo. Né? Então tá, vamos lá. O que eu tenho para falar de Os Incríveis 2? O que eu tenho para falar desse filme? Eu confesso que eu só tinha visto esse filme uma vez até eu fazer esse vídeo, e eu confesso que eu tinha péssimas memórias desse filme. Mas revendo e olhando ele no contexto que ele foi lançado, muita coisa fez sentido para mim, e eu confesso que eu genuinamente me surpreendi e genuinamente me diverti com ele. Mas vamos por partes. Antes que me perguntem, não, esse filme definitivamente não é melhor que o primeiro, mas aí também é uma missão meio que impossível. Muita gente acusa esse filme de ser uma, entre aspas,
sequência desnecessária? Eu com certeza já devo ter falado algo parecido em algum vídeo passado ou internet afora, mas a verdade é que eu não sou contra a ideia de sequências, e eu acho que essa ideia de sequência do mal é por conta dessa cultura de resenha de filmes. Não me entenda mal, eu sou contra sequências, mas apenas sequências que tem muita cara de a festa acabou e ele ainda está aqui, que parecem ter sido feitas apenas por desespero ou por renovação de marca, como é o caso de Toy Story. E outro tipo de sequência que eu odeio é quando vem de uma franquia que ninguém na produção parece estar ali por vontade, todo mundo parece estar exausto e de saco cheio dessa franquia, mas todo mundo está lá por dinheiro, como é o caso de Stranger Things. Mas no geral, a maioria das continuações são sim boas, ou em alguns casos até melhores que seus antecessores, o que definitivamente não é o caso de Os Incríveis 2. Mas novamente, essa cultura de odiar sequências é algo que eu até entendo, mas que eu acho que é bem mais sintoma dessa cultura de crítica que começou no YouTube dos Estados Unidos, do que de fato algo de senso comum e que as pessoas de fato acreditam. E eu creio que a maioria das pessoas que falam que querem ver novas histórias, querem na verdade ver novas propriedades intelectuais. E olhe lá porque a própria Pixar seguidamente lança filmes originais, mas que ninguém se interessa. E esse disclaimer serve mais para pontuar muita crítica honesta sobre Os Incríveis 2 acaba se perdendo em prol de criticar esse filme única e exclusivamente por ele ser uma continuação, sendo que isso é de longe um problema. Então dito isso, seguindo a mesma estrutura do meu primeiro vídeo, a parte técnica e o contexto em que Os Incríveis 2 é lançado também é extremamente importante para a gente entender o filme. Então, lançado em 2018, mais de 10 anos depois do seu antecessor, Os Incríveis 2 certamente trouxe vários avanços na tecnologia da animação 3D em relação ao primeiro filme, e não é como se o primeiro filme tivesse visuais datados ou algo assim. Muito pelo contrário, eu defendo que o visual do primeiro filme envelheceu extremamente bem, por ele justamente ter um estilo bem único, por usar os avanços da animação em favor da narrativa do filme. Isso é refletido muito bem, por exemplo, no cabelo da Violeta, que é cheio de física e movimento, o que é um detalhe que colabora com o arco da personagem, mostrando que não é só o poder dela que a torna invisível, ela também se sente assim, e por isso mesmo ela se esconde atrás de sua franja. E eu já falei disso no meu primeiro vídeo, mas é sempre bom lembrar como que o visual dos Incríveis é muito impressionante para a época que ele foi lançado, e Os Incríveis 2 consegue deixar ainda melhor o visual da família Pera, pois eles estão com esses modelos novos, cheios de vida e de personalidade, e é sério, eles estão com uma cara muito boa nesse filme, principalmente o Beto e a Helena, que estão melhores do que nunca aqui. Esse novo modelo do Senhor Incrível consegue passar bem a mudança que o personagem teve no primeiro filme, onde ele ainda parece um cara cansado, porém grato pela família que ele tem, e ele não vai mais cometer os mesmos erros do primeiro filme. Só que eu vou desenvolver isso melhor quando eu for falar da trama e dos temas do filme. E se o design do Beto já estava bom, o da Helena tá melhor ainda, tá simplesmente perfeito. Ela tá cheia de expressões, cheia de vida, ela tá verdadeiramente incrível nesse filme, e a produção fez um excelente trabalho no design dela, que tá perfeito. Mas assim, se todos os membros da família Pera estão com visuais incríveis, eu não posso falar o mesmo do resto do filme, que tá com uma cara extremamente genérica. E eu não vou nem perder tempo e já vou usar o exemplo mais óbvio disso, que é o Toninho Rodrigues. Eu acho que eu nunca fiquei tão irritado com o redesign de um figurante. O que fizeram com esse cabra não tem perdão. Eu tenho certeza que a Pixar tem um software que ela usa para criar seus personagens, e essa desgraça desse personagem aí é o modelo default de personagem masculino do estúdio, porque é surreal o que fizeram com o moleque. Eu vi muita gente falando que o primeiro design dele era feio, e de fato você pode até falar que ele era feio, mas ele tinha estilo, ele tinha personalidade, ele tinha presença, algo que o novo definitivamente não tem. É bem mais crível pra mim que a Violeta era apaixonada por ele, pelo estilo dele, do que por qualquer outra coisa. Ele tinha essa vibe de ouvinte de Rolling Stones e aspirante a Greaser, e que certamente iria te contar toda a história do rock progressivo. Na real é melhor a Violeta ficar bem longe desse cara. E ele perdeu tudo isso pra virar um youtuber de Minecraft que ficou famoso fazendo live em servidor de RP. Na real era melhor a Violeta ter ficado com o cara do rock progressivo, parando pra pensar. Mas é muito estranho ver o que aconteceu com o design dele, porque praticamente toda a cena dele tem a Violeta, e o design da Violeta é excelente, enquanto o do Toninho Rodrigues é assustadoramente genérico. E é só triste ver como que destruíram Cabra. Mas não só o Toninho que está destruído nesse filme. Algo que eu elogiei muito no primeiro filme é como o design de produção dele é extremamente atemporal,
ele pode se passar em qualquer momento do final do século XX e século XXI, e até em um futuro distante, porque ele está muito mais preocupado em ter uma cara única, misturando diferentes estilos de diferentes décadas para montar a narrativa visual do filme, que é esse negócio meio opressor e brutalista, que colabora demais com a atmosfera e semiótica do filme. Já em Os Incríveis 2, é tudo muito clean e sem personalidade. Os cenários desse filme poderiam facilmente estar em o meu malvado favorito da vida, que ninguém ia ver diferença. E é até estranho lembrar que esse filme saiu em 2018, o mesmo ano de Homem-Aranha no Aranhaverso, que mudou a forma que os estúdios americanos viam 3D, e agora, ei, animações 3D podem sim ter personalidade, olha que legal. Mas é que ao contrário de Homem-Aranha no Aranhaverso, e também do primeiro Os Incríveis, eu sinto que Os Incríveis 2 é muito um produto de seu tempo, porque tudo nele gira em torno dos anos 2010, o filme pode não se passar literalmente nos anos 2010, tanto que ele tem até umas tecnologias meio retrôs para colaborar com aquela teoria de que Os Incríveis se passam nos anos 60, mas ainda assim é muito pouco. Tudo nesse filme, desde seus visuais até a própria trama dele, grita anos 2010, e um bom exemplo disso são os novos heróis que parecem ter saído diretamente de Minions. Eu nem lembrava que esse filme introduzia novos heróis, de tão memoráveis que eles são, mas como eu falei, esse filme é muito refém da época que ele saiu, então isso é um sintoma direto daquela época onde todo filme de franquia queria ser o CM, e por isso ele cospe ideias do que poderia se tornar uma longa franquia. O ponto alto disso pra mim é no final do filme, que faz questão de incluir ainda mais heróis, e ninguém faz a menor ideia de quem são esses personagens, tipo, quem que é você, cara? E eles conseguem ser ainda mais esquecíveis que o grupo principal de heróis que é apresentado no filme. Não necessariamente esse filme quer ser que nem o UCM, mas parece muito que a Pixar estava tentando fazer com que esse filme seja que nem Carros, que também é outra franquia bem mais comercial e que tem vários desses especiais para renovar a marca e vender mais brinquedo. E o pior é que apesar dessa galera ser meio esquecível, revendo o filme, eles têm sim momentos genuinamente muito bons e divertidos, tipo toda a sequência de ação deles, que é muito empolgante e criativa. A forma que eles usam seus poderes são muito criativas e visualmente muito interessantes, e isso é realmente algo a se elogiar nesse filme, porque é um tanto quanto refrescante ver cenas que envolvem poderes serem muito bem dirigidas, ainda mais considerando que a maioria dos filmes de herói e blockbusters no geral dos últimos 15 anos tornaram superpoderes algo extremamente entediante e pouco inspirado. Mas além dessas cenas que são sim genuinamente muito boas, eles não têm muita coisa a oferecer para a narrativa do filme. A Void é apresentada e o filme te leva a entender que ela vai ter todo um arco sobre ansiedade e ansiedade social, onde ela ia superar a ansiedade dela. Só que isso não é usado para absolutamente nada e fica mais como uma curiosidade da personagem. Isso não afeta os poderes dela, isso não é usado nem na narrativa textual, nem na estética. A impressão que fica é que cortaram todo um arco da personagem, e é um corte que ficou muito destacado, tanto que isso sequer é relevante para o desfecho da personagem, quando ela ajuda a Helena a salvar o dia. E eu confesso que é até meio triste ver como esses personagens foram completamente desperdiçados e mal usados. Apesar deles terem um design meio meu malvado favorito, alguns deles pareciam promissores. Particularmente meu favorito é o Corujão, ele parece muito simpático. E eu deixaria para falar sobre essas coisas quando fosse para falar do filme em si e dos temas dele. Só que esses personagens são tão irrelevantes para o subtexto do filme, que eles estando ou não no filme, não mudem absolutamente na mensagem do filme, que novamente é sobre família. E até as coisas que eu elogiei nesses personagens, como as cenas de ação deles, nem são de fato sobre eles, porque nem são eles que estão agindo ali, mas sim a vilã do filme, dona de top 5 reviravoltas mais óbvias de todos os tempos. E que também é a protagonista da trama mais chata e baixa desse filme, não pela Evelyn em si, mas por toda a trama que ela está envolvida. Toda essa história do hipnotizador é o ponto mais baixo do filme, de tão desinteressante e previsível que ela é. Mas vamos por partes. A Evelyn é apresentada como sendo a irmã do super empresário que quer reintegrar os heróis na sociedade e fazer com que eles sejam bem vistos pela população. Ele cuida dos business e em toda a divulgação dos heróis, e ela é o grande cérebro por trás de tudo isso. Inclusive esse cara, que eu tenho quase certeza já ter visto esse design em alguma outra animação, é dublado pelo Bob Odenkirk, o grande Saul Goodman, é melhor chamar o Saul, e vai ser assim que eu vou chamar esse personagem a partir de agora, porque eu acho que assim o filme fica mais valorizado. Mas enfim, o Saul Goodman contrata a Mulher Elástica para ser a nova representante dos heróis, mas absolutamente nada de relevante acontece para ela salvar o dia, até que no dia de inauguração de um trem-bala, um acidente ia acontecer, pois os motoristas foram controlados por um novo vilão.
o hipnotizador. E a partir desse momento o filme faz todo um mistério para a real identidade do hipnotizador, que de fato é uma trama bem fácil de engajar, você realmente tem interesse em ver como ela vai se desdobrar, e ela seria até envolvente se tudo nesse núcleo não fosse extremamente chato. Acho que o único personagem legal desse arco é a própria Helena. Ela salva demais essa parte da história, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela. E dando uma colher de chá para essa parte do filme, essa reviravolta não é tão óbvia assim se você ver esse filme isolado e desconsiderar tudo que a Disney Pixar tinha lançado nos últimos 10 anos desde que esse filme saiu, porque esse negócio do grande vilão plot twist, o cara que era bonzinho e gentil com o nosso herói, na verdade se mostrou um grande monstro cruel. Esse tipo de twist se tornou um vício tão grande da Disney Pixar, que você vê essa reviravolta chegando a 1000 por hora nesse filme. A Evelyn é a única que dá atenção para Helena, e é a única que Helena também dá atenção. Você presume que o hipnotizador já seja um personagem apresentado anteriormente, e não um completo random, e tá lá, tá feito seu plot twist, como tantos outros desse estúdio. E mesmo que você apague todos os outros filmes da Disney Pixar da existência, mesmo considerando Os Incríveis 2 por seus próprios méritos e por sua própria narrativa, essa reviravolta ainda é muito fácil de ver ela chegando, pois todo o diálogo entre Helena e a Evelyn, a direção faz questão de fazer a Evelyn soltar alguma frase muito estranha, alguma frase de duplo sentido que faça você questionar o caráter da personagem, até chegar no ponto disso se passar completamente e ficar muito irritante. E a impressão que dá é que a produção fez a Evelyn para você olhar para ela com uma cara de desconfiança e raiva em toda a cena que ela aparece. O rastreador funcionou direitinho. Você é um gênio. Ah, para. Na verdade, eu sou o gênio por trás do gênio. Na real, esse filme tem exatamente o mesmo plot twist de Operação Big Hero, onde ele quer que você pense que o vilão do filme é o super empresário ricaço, mas na verdade esse tempo todo o vilão era o cara que você achava lindo e gente boa. E na real nem em Big Hero esse plot twist era bom, mas pelo menos em Os Incríveis 2, os personagens em questão têm o mínimo de personalidade. E não é que eu odeio esse tipo de reviravolta, é que nos últimos filmes do estúdio, esse tropo narrativo foi muito mal utilizado, e Os Incríveis 2, se pá, é o melhor exemplo disso, mas em Zootopia, essa reviravolta é mais do que genial, e colabora muito com o tema do filme. E em Up Altas Aventuras, essa reviravolta realmente é um negócio de quebrar o coração e te deixa mal. Então sim, esse tropo já foi muito bem utilizado pela Disney Pixar. É uma pena que as últimas produções do estúdio tenham utilizado tão mal esse recurso. E eu não sei de onde veio esse vício da Disney em fazer com que tudo seja uma reviravolta. Os Incríveis 1 tem um pouco disso, mas o filme nem faz questão de esconder a identidade do Síndrome por tanto tempo. E lá realmente era surpreendente, porque primeiro que era um dos primeiros filmes da Pixar, e segundo que o filme não dá absolutamente nenhuma pista sobre isso. Você se surpreende e descobre junto com o Senhor Incrível, porque de novo o filme não dá nenhuma dica sobre isso. E o verdadeiro plot twist do primeiro filme é você descobrir que o Senhor Incrível estava esse tempo todo em uma armadilha perfeita para matar super-heróis, e que todos os seus amigos esse tempo todo estavam mortos. E esse tipo de reviravolta é muito mais impactante do que simplesmente o personagem bonzinho, na verdade, era todo malvadinho. E a motivação da Evelyn era fazer com que os heróis permanecessem ilegais e manchar ainda mais a imagem deles perante a sociedade, pois ela tem raiva de heróis, pois eles não responderam à ligação de seu pai e por isso ele foi morto. E parando para pensar agora, essa é a motivação da Evelyn, pode ter influenciado o corte final do filme, onde excluíram aquela cena muito bonita em homenagem ao Olho Laser e aos heróis mortos pelo Síndrome, que inclusive também é muito estranho esse filme não ter nenhuma menção ao Síndrome, que além de ter muito mais cara de introdução de filme do que a cena que foi pro corte final, essa cena era essencial pro filme que Os Incríveis 2 se propõe a ser, porque primeiramente na versão final de Os Incríveis 2, o Senhor Incrível fica parecendo só um babaca que preferiu esconder do mundo e fingir que nada aconteceu com seus amigos que foram assassinados pelo Síndrome. E segundamente, não existe segundamente, essa cena conversaria perfeitamente com uma das mensagens que o filme quer passar, que é que os heróis estão de volta, que eles não precisam mais se esconder. Então faria todo sentido o filme começar com uma despedida aos heróis do passado e terminar com a ascensão dos novos heróis. E com isso aquela cena cringe no final do filme faria bem mais sentido. Só que aí que tá. Se essa cena fosse pro corte final do filme, o plano da Evelyn não faria o menor sentido, pois o plano dela era baseado na crença dela de que o Olho Laser não foi ajudar o pai dela, porque simplesmente não era problema dele. Sendo que a gente sabe que o Olho Laser não foi ajudar ela, porque ele estava muito do morto no fundo de uma caverna, e eu acho que nessas condições ele não estava muito na posição de ajudar alguém. E se a morte do Olho Laser e dos outros heróis
se tornassem pública, a raiva da Evelyn simplesmente não faria o menor sentido, pois nessa versão ela saberia que os heróis estavam mortos. Então eu creio que em prol de manter uma certa coerência narrativa, a direção optou por cortar essa cena, para o filme não ficar com furo de roteiro gigante. Só que aí que tá, apesar dessa conclusão que eu cheguei fazer um certo sentido, eu não sei se foi de fato por isso que essa cena foi cortada, então se você souber, deixa aí nos comentários. Mas como eu acabei de elaborar, essa cena era meio que crucial, independente dela gerar um furo de roteiro gigante no filme ou não. Primeiro que eu não me importo muito com furo de roteiro, e vocês também não deveriam se importar, porque esses problemas não querem dizer muita coisa pro que o filme realmente quer dizer, e essa cena tinha muito a dizer. Principalmente porque essa cena daria um clima mais familiar para esses heróis. Você ouviu falar deles no primeiro filme, e com essa cena você conheceria mais sobre eles. Com isso você simpatizaria com eles, ficaria triste pela morte deles, e até ficaria chateado por eles terem sido proibidos de agir como heróis. O que faria você realmente temer e ter raiva do plano da Evelyn. Porque sinceramente no corte final eu não sinto absolutamente nada a respeito do plano dela. Eu realmente não me importo se os heróis iam ou não continuar sendo ilegais por conta do plano dela, porque o filme não construiu esse sentimento de que os heróis realmente são importantes. E com a cena do funeral do olho laser, esse sentimento realmente estaria no filme e o plano da Evelyn realmente seria algo a ser temido. Além de que ela realmente ia passar um ar de ameaça e perigo para o filme se essa cena fosse incluída, o que definitivamente não acontece na versão final. Então sim, essa cena do funeral do olho laser salvaria muita coisa desse filme. A Evelyn definitivamente seria a que mais se beneficiaria com a adição dessa cena, e o filme tematicamente meio que estaria completo. Mas no final que a gente teve foi a reviravolta mais óbvia da história. Uma vilã que luta por uma causa que eu sinceramente não me importo se ela ia ganhar ou não no final. E novos heróis que foram introduzidos, mas que ficou por isso mesmo porque eles não são nem um pouco relevantes pro filme e pra mensagem que ele quer passar. Mas veja bem, pelo menos o filme ficou sem um furo de roteiro, né? Dito tudo isso, Os Incríveis 2 parte de uma ideia bem inteligente. E é bom que eles perceberam isso. Esse filme tinha que ser sobre a Helena e o Zezé. Não necessariamente sobre um arco dos dois, mas sim que eles teriam que ser os principais destaques desse filme. E eu não acho que tinha como fugir disso, sem ter que inventar muita coisa. E apesar de eu achar esse filme decepcionante, eu prefiro 1000 vezes ele do que as ideias que as pessoas tinham pra ele. Eu realmente desprezaria esse filme se ele tivesse um time skip só pra transformar a Violeta e o Dash em heróis solos que realmente gostam de ser heróis. Aí eles teriam todo um arco sobre serem independentes, e nisso eles deixariam de usar os trajes de família deles e criariam seus próprios trajes, mostrando que agora eles têm suas próprias identidades e que eles são a melhor versão de si mesmo, e que a Violeta não é mais uma sombra do Senhor Incrível, nem o Dash da Mulher Elástica, porque eles são especiais e agora eles estão prontos para salvar o dia. Todo esse papo extremamente chato de filme de herói adolescente, e que certamente transformaria Os Incríveis 2 no pior filme de todos os tempos, mas que bom que o pessoal da produção entendeu a genialidade de Os Incríveis, e é bom saber que eles sabem que esse tipo de narrativa só empobreceria o filme e todos esses personagens, e o que torna o Dash e a Violeta interessantes é que eles não têm dilemas de heróis. O Dash tem o dilema de uma criança e a Violeta de um adolescente, e a narrativa usa poderes como uma metáfora para essas fases da vida. A cena final de Os Incríveis, com todos eles vestindo suas máscaras, é bem mais simbólica do que qualquer outra coisa. Você acompanha o arco de uma família bem desunida e desequilibrada, se tornando uma família muito unida, e eles colocarem a máscara no final é o símbolo dessa união. Essa cena é tão simbólica que até o Zezé coloca a máscara, sendo que eles nem sabiam que ele tinha poderes. Por isso que eu acho meio paia o começo do segundo filme ser o ataque do escavador, porque além dela ficar meio jogada no filme, essa cena meio que empobrece o final do primeiro filme, tira um pouco do poder da cena, mas ainda assim é muito bom ver que eles não caíram na armadilha de transformar o Dash e a Violeta em pseudos Homens-Aranhas e mantiveram os dramas mundanos e de família dos personagens, que é o que tornam eles especiais. E é genuinamente um ponto alto desse filme. E mesmo achando esse filme decepcionante, essa parte do Beto cuidando de seus filhos é algo que eu genuinamente gostei muito nele, porque é muito bem feito e divertido. O único defeito dessa parte do filme é que ela não tem muita cara de filme, ela parece muito mais um especial direto para vídeo, até porque nessa época nem tinha o Disney+, mas é genuinamente muito divertido ver o Beto tendo que se virar para cuidar de seus filhos, o que é algo que ele faz muito pouco no primeiro filme, e não basta ele ter se arrependido dos seus erros do primeiro filme. E agora a gente precisa ver, na prática, ele aprender a ser um pai. E é bem inteligente por parte do filme ele ter que assumir essas responsabilidades justamente quando ele descobre os poderes do Zezé. Enquanto para Helena lidar com o Dash, a Violeta e o Zezé
era muito tranquilo, visto que como ela é uma figura flexível, ela conseguia se desdobrar bem para resolver essas situações, e ela sempre foi uma mãe presente. Mas como o Beto é um brutamontes de grande coração, ele acaba tomando as piores decisões possíveis. Então se o Model Character Default descobriu o segredo da Violeta, é bem simples, apaga as memórias dele, mesmo ele tendo encontro marcado com sua filha. O Dash não sabe matemática? Tudo bem, porque o Beto também não sabe, nem eu. O Zezé tá com os poderes descontrolados? É só alimentar ele com muito açúcar que ele sossega. E o mais legal é que depois dele perceber que ele vacilou, ele tenta consertar a situação e só piora ela. Ele leva a Violeta para o restaurante que o Model Character Default trabalha e ela passa muita vergonha e uma cena muito engraçada e divertida. E o mais legal desses momentos divertidos é que apesar do Beto ser um brutamontes que não sabe lidar com seus próprios filhos, você vê que ele não faz essas coisas na maldade, ele genuinamente está tentando ser um bom pai. E isso gera alguns momentos genuinamente muito sinceros e emocionantes. Essa trama do Beto cuidando de seus filhos é genuinamente a melhor parte do filme, pois você vê que todas as mudanças e arrependimentos do personagem no primeiro filme não foi algo apenas simbólico e resumidas a apenas monólogos, mas ele realmente está tentando ser um bom pai. Mesmo ele se atrapalhando todo, por ele ser meio bruto às vezes, ele está tentando dar o seu melhor enquanto pai. É genuinamente muito bonitinho esses momentos do filme. A única coisa que eu acho meio estranho nessa parte do filme é a respeito dos poderes do Zezé. Você imagina que o Beto teria todo um arco sobre ele aprender a lidar com os poderes do seu filho? Tipo o campo de força da Violeta no primeiro filme, ou um negócio meio Killua e Alluka, onde você também tem uma criança ultra poderosa e o Killua aprende a lidar com os poderes da Alluka na base da confiança e do amor. Mas em Os Incríveis 2, o que a gente tem é só o Beto deixando o Zezé com a Edna, e ele de repente fica comportado, pois agora ele tem uma super mega roupa feita para conter a criança, e não é algo que chega a ser um problema, mas é muito estranho para esse tipo de filme que se preocupa tanto com o arco de personagem, não dá um arco de pai e filho para o Beto e para o Zezé, onde simbolicamente esse arco estaria completo com o Zezé aprendendo a lidar com seus poderes, porque o Beto ensinou para ele, ainda mais considerando que o Beto era extremamente responsável a respeito dos poderes de seus filhos no primeiro filme. Mas enfim. É até estranho eu a essa altura do vídeo mal ter falado da estrela do filme, Helena Pera, a Mulher Elástica. No meu primeiro vídeo eu falo muito pouco sobre ela, então eu falei que ia fazer um vídeo sobre Os Incríveis 2 para justamente ter mais o que falar sobre a personagem e de fato fazer com que a Helena seja a estrela desse filme. É uma decisão que eu acho esperta, porque é justamente o oposto do primeiro filme. Lá o Beto estava responsável pela trama de herói e a Helena pela trama familiar. E depois esses dois núcleos se encontram, e isso é uma decisão bem inteligente do primeiro filme, visto que a Helena e o Beto têm todo um arco de confiança, com um subtexto muito forte de infidelidade. Quando a Helena descobre que o Beto não estava viajando a trabalho, mas sim brincando por aí de ser super-herói, ela vai atrás dele, pois ela achava que o Beto estava pulando a cerca e não investigando uma super conspiração responsável pelo assassinato de diversos heróis. E ela tinha motivos para crer nisso, visto que nem o Senhor Incrível sabia dessa conspiração. Ele estava indo para essas missões para reviver os seus dias de glória e não para salvar o dia. Já em Os Incríveis 2, o arco da Helena e do Beto não tem nada desse subtexto. E é até bom que não tenha, visto que isso já foi resolvido no primeiro filme. Ia ser meio repetitivo se eles tentassem fazer isso de novo nesse filme. E até mesmo se tentassem colocar outro subtexto. Porque a verdade é que a Helena já é uma personagem com arco fechado em Os Incríveis 2. E até no primeiro filme, para falar a verdade. Desde o primeiro filme, a Helena já sabia que o cerne dela, a verdade do arco da personagem, era justamente ser uma mãe. Ela não precisou descobrir isso, nem precisou que ninguém contasse isso para ela. Ao contrário do Beto, que precisou perder sua família para entender o seu verdadeiro papel como um pai. E o máximo que ela tem no primeiro filme é um mini arco dela, dando mais liberdade para seus filhos, como por exemplo ela deixando o Dash praticar esportes, e também de perdoar o Beto, reafirmando seu papel como esposa, quando o Beto confessa para ela que ele está fraco, o ajudando a derrotar o Omnidroid, e novamente reafirmando seu papel como mãe, esposa e heroína. E por justamente ela já ter aprendido a ser uma mãe e uma heroína no primeiro filme, ela não tem nenhum desses arcos no segundo filme, e isso é até bom, pois ela já ser uma personagem com arco fechado, dá uma certa liberdade para a Mulher Elástica fazer coisas de Mulher Elástica.
o que era algo que a gente tinha visto muito pouco da personagem no primeiro filme, e por isso mesmo ela é a melhor personagem desse arco do Hipnotizador, tanto pelo carisma dela, tanto pela criatividade das cenas de ação dela. E é até bom que o filme deixe ela brilhar, porque isso acaba ajudando em muito o arco do Beto, que esse sim tinha muita coisa a aprender por conta de seus erros no primeiro filme, e na real, o mais perto que a Helena tem de um arco nesse filme é a respeito dela confiar mais no Beto para essas coisas de pai, visto que ela sempre se demonstra preocupada com seus filhos, mesmo com o Beto cuidando deles. E o único erro que ela comete nesse filme é começar a usar essa roupa cinza muito feia, que valida toda a revolta da Edna, mas ela volta a usar o seu traje de equipe, reafirmando seu papel como esposa e mãe. E realmente, Helena é perfeita, eu não faço a menor ideia de como o Senhor Incrível vivia uma vida infeliz no primeiro filme, tendo essa mulher ao seu lado. E enfim, apesar de decepcionante, Os Incríveis 2 é um filme extremamente divertido e sincero. Esse filme me fez rir genuinamente em alguns momentos, coisas como o gelado fazendo nevar para sua entrada triunfal realmente não tem preço, o cabra tem muita aura, e o Dash tá extremamente divertido nesse filme. As cenas dele são genuinamente muito engraçadas. Isso é muito bom, visto que eu não gosto dele no primeiro filme. Eu achei ele meio irritante. E aqui ele tá muito bom, a ponto de ser meu personagem favorito desse filme. E no fim, Os Incríveis 2 é um filme com momentos bem divertidos, mas é uma pena que a grande trama desse filme seja tão chata e desinteressante. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar, comentar, curtir e hypar o vídeo, porque ajuda muito. Também se inscreve lá no Young Newton, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo desse canal. E recentemente eu postei uma entrevista com o criador do Sense Life, e essa entrevista tá muito boa, eu recomendo vocês assistirem. Se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Toxic e ao Eric Mingoni. Muito obrigado aos dois. Vocês de verdade são de muita ajuda para esse canal. E é isso, espero que tenham gostado. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!